nós estamos aqui ainda 24 horas, nós oramos por tudo. Mas temos trabalhado com um objetivo específico, e hoje pela vida espiritual. E quando eu olho o quanto a vida espiritual é importante, e eu vejo que temos, e eu não sei quanto tem na transmissão, mas nós não temos nem o número de pessoas que às vezes vêm presencial. Por quê? Porque as pessoas não valorizam as coisas espirituais. Exatamente. Essas coisas eu gosto de fazer exatamente até por análise, eu gosto de ver. Muitos são chamados, poucos escolhidos. As pessoas não valorizam as coisas espirituais. É um tiquinho assim. Só que acontece que, vamos ver se eu consigo ler o que eu tenho aqui. Mas o ponto eu penso que muita gente não tem a dimensão do mundo espiritual. Simplesmente não tem. Eu acredito que muita gente ainda não entendeu que tudo está relacionado ao mundo espiritual, e se eu não fortaleço a minha vida espiritual, se eu não sei lutar de forma espiritual, se eu não consigo guerrear espiritualmente, eu estou acabada. Tudo isso que você olha aí fora é porque as pessoas têm vivido de forma natural. Então você vê pais matando filhos, filhos matando pais. Nós vemos uma corrupção assim, absurda. Nós vemos a ideia do quanto pior, melhor. E o que está por trás disso? Uma possessão. E como vencer tudo isso? Dá uma olhada para a justiça. Será que alguém realmente se atreveria a depender somente da justiça? Dá uma olhada para a medicina. Será que alguém realmente, com um pouquinho de inteligência, conseguiria depender só da medicina? A segunda causa de mortes neste país é erro médico. A primeira é infarto, o segundo é problema cardíaco, o primeiro, e o segundo é erro médico. A quantidade de crianças que nascem com algum problema que até minutos antes estavam saudáveis no ventre materno, e um erro, uma demora para tirar, a criança nasce com problema. Então, o que é a vida se não for Deus nos guardando e nos livrando? Porque eu fico vendo pessoas que estão dependentes apenas de forças naturais. Elas estão perdidas. Porque se não for Deus na vida da gente, medicina não funciona, remédio não funciona, justiça não funciona, muito pelo contrário, a injustiça, porque a justiça não é justiça, é o que é conveniente para o momento. A medicina
você vê descaso na medicina. Os profissionais de hoje, assim quase que generalizando, o nível vem baixando. Você vê uma falta de comprometimento enorme. Uma falta de comprometimento. Funcionários que não têm comprometimento. Falta de integridade. Você lembra que antigamente as pessoas iam produzir alguma coisa, elas faziam com excelência. Hoje, de qualquer maneira. Então, o diabo mata, rouba e destrói. É só isso que ele faz. E se nós não nos colocarmos debaixo dessa proteção, da proteção do Senhor, e confiar nele, depender dele, a nossa vida é arruinada. Porque você olha, se você lê uma revista semanal, o jornalismo é parcial. Se você for ouvir um jornalismo, um telejornal, ele é parcial, com raríssimas exceções. Não dá para acreditar naquilo que está sendo noticiado. Não dá mais. A parcialidade é demais. É na cara dura. Então, é a conveniência, a parcialidade, a injustiça, porque tudo isso é injustiça. Sempre teve injustiça, mas nunca tanta injustiça quanto hoje, nos dias atuais, no mundo. Injustiça. Porque o descaso em cada área é injustiça. A falta de responsabilidade é injustiça. Porque alguém vai ser prejudicado. Então é injustiça. A partir do momento que alguém pode ser lesado, uma informação errada pode lesar a vida de uma pessoa, é injustiça. Por isso que a Bíblia deixa bem claro sobre a capacidade de Deus em relação à justiça. Ele é a própria justiça. Não há injustiça em Deus. Se as pessoas valorizassem e entendessem que toda a desgraceira da vida delas está relacionada a questões espirituais e que elas precisam mudar a questão espiritual para mudar as suas ações, porque eu não vou conseguir mudar a minha cabeça, o meu coração, o meu interior, as minhas decisões, o meu comportamento, o meu estilo de vida, se eu não entender sobre isso, se eu não sofrer uma renovação mental de forma espiritual. Porque todo dia nós estamos sofrendo algum tipo de influência por algo que nós ouvimos, vemos, e nós precisamos tomar cuidado. Então, nós precisamos, porque tudo isso, há uma influência, um domínio mental nesse mundo. O diabo tomou as mentes e as pessoas pensam, na sua maioria, da mesma forma. E os crentes, muitos, pensam como os mundanos. Falam às vezes. Defendem coisas que jamais poderiam defender. Acreditam em coisas porque não têm discernimento nenhum. Por isso que a Bíblia fala, busca discernimento, é espiritual. Busca a visão de Deus, é espiritual. Então, se você não for guiado pelo Espírito Santo, você vai ser guiado por alguma força, por alguma outra coisa que é uma força maligna. Que pode chegar das mais diversas formas. O espiritual, se o espiritual vai bem, a cabeça vai bem, o emocional vai bem,
O teu físico vai reagir melhor. Ainda que ele esteja enfermo, a Bíblia fala que o espírito do homem o sustém na doença. Então, a sua maneira de reagir no momento de enfermidade é diferente. Então, se você está com a sua vida espiritual crescendo, você tem discernimento, você tem visão, você tem saúde espiritual, então você tem saúde emocional. E ainda que seu corpo esteja enfermo, você vai conseguir superar. Você vai ter uma energia diferente, um vigor diferente. Você vai ter um discernimento em relação à sua família, em relação às suas finanças, em relação à vida. E o que é cuidar da vida espiritual? É você se relacionar com Deus seriamente, profundamente, sinceramente. É você temer a Deus e não temer absolutamente nada, mas temer a Deus, e por temer a Deus, não teme tomar decisões, se posicionar na vida. Mas se você não teme a Deus, você vai temer pessoas, você vai temer o homem, você vai ter medo do homem, você vai ter medo do diabo, você vai ter medo de problemas, você vai ter medo de diagnósticos, você vai ter medo das situações da vida. Por não temer a Deus, você vai ser uma pessoa provavelmente debilitada em várias áreas. Quando você teme a Deus, eu não estou falando de religião, não estou falando de nada relacionado à religião, ao emocionalismo e sentimentalismo e tal. Eu estou falando de você crer naquilo que você está lendo e se relacionar com Deus e entender que o mundo espiritual é real, que o diabo mata, rouba e destrói, que há uma força demoníaca atuando com muita força aí, o mal em toda parte, e que nós precisamos dessa cobertura, nós precisamos desta bênção, nós precisamos desse cuidado na nossa vida. E que é crendo, confiando no que nós lemos, no que nós temos aprendido e nos posicionando. É levando a sério que o diabo mata. O diabo rouba, o diabo destrói, então ele mata a sua vida, mata seus sonhos, mata a sua esperança, ele mata, tudo que está relacionado à morte, mata suas forças, ele rouba, ele vai roubando a vida da pessoa e ela nem está vendo, tem gente que está sendo roubada na cara dura e ela não faz nada, porque ela não briga espiritualmente. O diabo destrói. Quando você olha e vê a quantidade de destruição que está no mundo, mentiras, enganos, roubos, pessoas sendo lesadas, perdas irreparáveis. Mas por quê? Quando você chega perto, até quem lida com as coisas espirituais, às vezes, não se posiciona de forma espiritual. Lida de forma natural, depende das fontes naturais, das coisas naturais, não entra numa guerra espiritual. Eu me lembro de uma vez de uma senhora, esses dias, não faz muito tempo, eu dei esse testemunho na TV ainda, no programa, a pessoa, meu negocinho não vai, acho que ela tinha uma quitanda, uma frutaria, uma coisa assim, o meu negócio não vai, não sei, tanto que eu vou na igreja, eu dou o dízimo, não sei o quê. A minha pergunta que eu mandei lá, falei, você ora? Não. Você unge todos os dias, quando você vai abrir as portas desse negócio? Não. Você unge a calçada, você expulsa, você abençoa, você declara quantos clientes, você profetiza, você... Não. Mas então, você não luta de forma espiritual.
Nós estamos numa guerra. Êxodo 17. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi para lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur. Porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, isso é natural. Mas aí que está, eu preciso tomar muito cuidado. Ai, porque eu estou cansado, porque eu já tenho lutado muito, eu tenho orado, tenho lutado. Bom, uma notícia para você. Se você parar, o diabo vai tomar conta. Se você vem com a ladainha de que as minhas mãos estão cansadas, busque ajuda, busque apoio, mas nós não podemos parar. Quando a parte espiritual começou a falhar, a parte física também começou, material, a parte humana, tudo falhou. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Eu vou até aqui, tá bom? Eu vou voltar aqui. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas, o povo de Deus vencia. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Isso aqui está em toda parte. A pessoa estava outro dia lutando pela família, estava vencendo. Parou de lutar, o diabo entrou. Por isso que Jesus fala, olhai, vigiai e orai. Não adianta nada você fazer algumas coisas e deixar outras. Eu não posso esmurecer espiritualmente. A pessoa para de lutar pelo financeiro, as coisas começam a travar. Ela para de orar por aquilo, de vigiar por aquilo, de estar atenta, de entender que é com Deus que ela vai vencer. Tudo bem, ela tem que ter ação. Ela tem que ir lá tomar atitudes na vida, como eu vou lá trabalhar. Mas eu preciso da bênção de Deus para eu vender, para os negócios andarem, para as coisas fluírem. Eu preciso da bênção de Deus. Nós precisamos entender o quanto você se relacionar com Deus intimamente, seriamente, sinceramente, vai mudar a sua vida. Esse negócio de viver dizendo, eu sou de igreja, eu até já atuei no ministério, eu prego, eu faço, eu aquilo. Você não conhece a Deus? O diabo vai te dar de direita e de esquerda. Você não tem relacionamento sério com Deus? Eu sou obreiro, eu estou na igreja, eu estou aqui pregando, estou aqui, como eu disse, levanto muito cedo e vou para estúdio e sair de lá rápido, quase de língua de fora, eu tenho que estar rápido no altar. Então eu posso fazer tudo isso, vir aqui, falar. Se eu não tiver uma vida real com Deus, tem que haver verdade aqui dentro, sinceridade aqui. Eu estou perdendo o meu tempo. Minhas obras serão queimadas. Minha vida não será vitoriosa.
Eu não posso fazer uma coisa. O que muitas vezes eu vi líderes fracassarem, porque eles não foram fazer com sinceridade, não havia verdade neles. Eles não entendiam sobre as coisas espirituais de verdade. Achavam que era simplesmente ir lá fazer uma coisa, leio a Bíblia, prego, motivo todo mundo, expulso o demônio, faço isso, faço aquilo. Bom, todo mundo viu, eu estou preocupada com o que as pessoas estão vendo. Existe um mundo espiritual. O que Deus está vendo. O diabo muitas vezes está rindo de pessoas. Porque ele tem total poder sobre elas, e nós falamos sobre isso ontem. Ele tem poder sobre elas, tem poder sobre a mente delas, porque elas são falsas, hipócritas, mentirosas. O que elas fazem não é verdadeiro, não há sinceridade. E quem está por trás daquilo tudo, raça de víboras, disse Jesus. Sepulcros caiados. Vocês, aí tem a pinta de santidade, mas de santidade... De santo não tem nada, vocês não são santos coisa nenhuma. Então, por que as pessoas leem na Bíblia que mentira, quem mente é filho do diabo e ele continua mentindo? O mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Por que ele continua mentindo? Porque ele não acredita no mundo espiritual, ele não acredita na Bíblia, ele não acredita realmente nas coisas de Deus. Ele não acredita, não, a Bíblia não acredita, não, meu filho, quem acredita? Um mentiroso vem falar para mim, o sujeito está mentindo, mente para qualquer coisa, e vem dizer para mim que acredita na palavra de Deus, que acredita no diabo, que acredita no Deus vivo. Não acredita. É aquele negócio, eu acredito, mas eu não acredito. Eu não sei que sei, aquilo não entrou, não é verdade. Não é verdade para mim. Eu não acho que é bem assim. Eu não acredito que é bem assim. Porque se eu acreditasse que é bem assim, eu não faria isso. Eu saberia que o diabo ia, se eu der lugar a ele, ele vai arruinar com a minha vida. Como uma pessoa fala nas costas, vive só de imagem, vive um engano, quer me dizer que ela acredita no que mas ela está pregando a palavra, ela pode estar pregando o que ela quiser pregar, mas ela não acredita no que ela está falando. Isso é uma grande perda de tempo, porque a pessoa não acredita no mundo espiritual, ela não acredita nas consequências que a palavra de Deus fala, ela não acredita que ela está indo contra Deus, então ela não vai ter a bênção de Deus, que ela vai travar a vida dela, que o que ela planta ela vai colher. Por que as pessoas, muitas continuam plantando as piores sementes? Porque elas não acreditam que o que ela planta, ela vai colher. Porque se ela acreditasse, ela mudaria a semente rapidinho. Então isso significa que as pessoas não levam a sério, muita gente não leva a sério o mundo espiritual. Não leva a sério. O mundo espiritual não é levado a sério por muita gente, a vida espiritual não é levada a sério. A pessoa é crente, mas ela continua agindo de forma natural, vivendo de forma natural, dependendo das forças naturais, levando muito mais a sério as coisas naturais do que as coisas sobrenaturais, do que o mundo espiritual, o que sabe em relação a Deus, em relação ao diabo, as consequências de se obedecer e de não se obedecer. Então isso precisa ser despertado. O que eu acabei de ler para você? Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Israel estava vencendo. Quando as mãos de Moisés abaixou,
Israel começou a perder para os amalequitas. Então, quando a parte espiritual estava em alta, prevalecendo, o Josué que estava guerreando lá embaixo, estava prevalecendo contra o inimigo. Quando Moisés abaixava as mãos, que era a parte espiritual, ele começava a perder de forma inexplicável. E alguém vai querer me dizer que não é o mundo espiritual que rege tudo? O que há? As pessoas brincam com o mundo espiritual. Quando eu leio aqui, Josué 14. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Por que esse homem fez isso? Você lembra da passagem de Números 13, Números 14, que eles foram espionar a terra, e aí 10 dos espias botaram um monte de defeito na terra e não quiseram entrar, mas Josué e Calebe disseram, Josué disse, calem a boca, vamos subir, vamos tomar posse. Depois rasgaram as roupas, disseram, nós vamos devorá-los como pão, é só agradar o Senhor que o Senhor nos coloca lá. A fé deles era outra. Muito bem, o que aconteceu? Aqueles homens levaram a relação deles com Deus, e o relatório que ele fala foi digno de confiança. Por que ele deu um relatório digno de confiança? Porque ele acreditava realmente no que ele estava fazendo. Ele se relacionava com Deus, ele tinha respeito pelas coisas espirituais. Ele sabia que ele precisava agir com integridade. Muito bem, Josué se tornou líder no lugar de Moisés, e ele foi o único, apenas esses dois do grupo original sobreviveram. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Uma coisa que eu acho aqui muito interessante para mim, é que ele chama de irmãos. Ele chama de irmãos aqueles que fizeram aquela bagunça toda. Por quê? Por que ele chama de irmãos? Porque ele sabia que eles eram lideranças. E conhecedor do mundo espiritual, ele não podia passar um relatório negativo, mas agora também ele não podia descer a lenha naqueles homens que eram lideranças, por mais errados que tenham sido. Só uma pessoa que entende do mundo espiritual consegue agir com tanta integridade dessa maneira, porque ela sabe o que significa as consequências de ir contra princípios, contra as leis do Senhor. Estão entendendo o que eu estou falando? Só uma pessoa que entende o mundo espiritual vai se ater, ali vai ficar no limite que tem que estar, ela não vai passar porque ela sabe das consequências. Ele estava com 85 aqui. 40 anos ele tinha quando ele foi espionar a terra. 45 anos depois, esse homem estava com aquele espírito que ele manifestou lá atrás. Isso me move porque eu vejo o quê? Estabilidade, continuismo, consistência. Um homem que, mesmo depois de tantos anos, ele permanecia mantendo o respeito e a reverência por temer a Deus e entender que o mundo espiritual é algo real e que não pode ser tratado de qualquer maneira. Ele disse, eles fizeram o povo desanimar, eu não.
Eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. De novo, ó, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Eu fui fiel a Deus. Eu entendi que eu tinha que ser fiel a Deus. Eu entendi que o que ia determinar a minha vida era o meu relacionamento com Deus. Era eu investir na minha vida espiritual. Isso acarretou bênçãos para a vida dele, porque, pois bem, o Senhor me manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Eu fico encantada com isso, porque todos os irmãos que ele falou já tinham morrido. Já não existiam mais. Mas porque ele foi um homem realmente espiritual, um homem que entendeu do mundo espiritual, que valorizou a vida espiritual mais do que qualquer outra coisa, que valorizou a relação dele com Deus mais do que qualquer outra coisa, que nunca baixou as mãos, enquanto todo mundo já tinha ido, ele estava lá, todo mundo já tinha fracassado, aquela turma toda já tinha fracassado, ele não. Já tinha passado, ele não. Ele estava lá. Porque o grupo original, não tinha mais ninguém, a não ser ele e Josué. Dos 12 espias, só ele e Josué. E os demais, os que nasceram no deserto. Os que saíram, dos que saíram do Egito, só ele e Josué. Mas quem valorizou a relação com Deus, levou a sério o mundo espiritual, levou a sério a palavra de Deus, ficou com a palavra de Deus, reverenciou a palavra de Deus? Calebe e Josué. Quem nunca esteve envolvido em rebelião, falatórios, fofocas, covardia, ladainhas? Josué e Calebe. Quem realmente levou a palavra de Deus, creu na palavra de Deus, não estava entre os murmuradores? Josué e Calebe. Você não encontra Josué e Calebe em nenhum momento envolvido com todos os demais. Por quê? Porque eles creram em Deus, eles valorizaram a vida espiritual, eles valorizaram o relacionamento deles com Deus. Lá estavam eles, saudáveis, inteligentes, atualizados, fortalecidos, cheios de garra, em comunhão com Deus, vitoriosos, enquanto todos da sua geração já tinham morrido. E uma pessoa vai querer chegar para mim e vai dizer para mim que não é espiritual. Tudo é espiritual. Tem gente que está doente por causa da vida espiritual, está débil mentalmente por causa da vida espiritual, está depressivo por causa da vida espiritual, está derrotado na família por causa da vida espiritual, está derrotado emocionalmente por causa da vida espiritual, derrotado na família por causa da vida espiritual, derrotado financeiramente por causa da vida espiritual. Porque não obedece, não acredita, não leva com seriedade, são preguiçosos, têm preguiça de orar, têm preguiça de buscar, está ouvindo a palavra, passam por cima da palavra, ignoram o que estão aprendendo. Por que tem famílias que estão assim, destruídas por causa da vida espiritual? Filhos perdidos por causa da vida espiritual. Ninguém nunca valorizou. Os pais não valorizaram a vida espiritual. Os pais não conduziram esses filhos para ter uma comunhão com Deus. Os filhos cresceram sem temer a Deus. Igual a turma de juízes, que os pais não ensinaram sobre Deus.
Se perderam. Aquela nova geração se perdeu. Mas exatamente por isso, porque não foi. Se encontra na palavra de Deus exatamente. Está buscando a Deus, proteção de Deus. Não está buscando a Deus, não tem proteção de Deus. Está obedecendo a Deus, tem vitória. Não obedece, não tem vitória. Tudo está relacionado à vida espiritual. Você vê pessoas que não eram muito inteligentes, não eram muito capazes, mas elas temiam a Deus. Você encontra pessoas que você vê claramente que elas não tinham competência para muito, mas elas temeram a Deus. E o temer a Deus fez toda a diferença na vida delas. Não eram as mais capazes, as mais inteligentes, as mais nada. Você olha, não é nada demais nessa pessoa, mas ela temia a Deus. E Deus colocou ela na frente de todo mundo. Ela passou na frente. É bem provável que tinha gente com capacidade de liderança bem melhor do que Josué. Mas não tinha ninguém com o espírito de Josué. Está aqui. Caleb estava vivo, forte, pronto e dizendo isso aqui, ó, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época, dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, ok, fala comigo, mas se o Senhor estiver comigo. Você está ouvindo o que ele falou? Ele não está falando aqui, mas se eu treinar um pouco mais, e se eu preparar, sabe, se eu contratar uns caras para irem comigo, e se o Senhor estiver comigo. Ele falou a mesma coisa que ele falou em Números 13, 14. A mesma coisa. Isso para mim é fascinante, como pode uma pessoa ser tão estável. Ele falou a mesma coisa. A mesma coisa que ele tinha falado lá atrás. Se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver conosco. Anos depois estava ele lá, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver comigo. Quer dizer, ele sabia, é uma questão espiritual, eu tenho que estar com Deus. Se a bênção de Deus estiver sobre a minha vida, se Deus estiver comigo, se a proteção de Deus estiver na minha vida, tudo já deu certo. Algumas pessoas dizem assim, eu não sei porque que a minha vida não vai. Pode fundo, é como você se relaciona com Deus. Claro que eu não estou dizendo que não adianta só também, você relaciona, se busca, ora, eu estou sendo sincero, mas por outro lado eu não posso dizer que uma pessoa dessa então está se relacionando com Deus, porque por outro lado é preguiçosa, é inconstante, é isso, então eu não posso crer que ela realmente está se relacionando com Deus, porque se ela estiver se relacionando com Deus, ela vai saber que ela deve fazer com integridade, com excelência, tudo que foi confiado. Esforça-te, tem bom ânimo, abandona a preguiça, o desânimo, mantenha o foco, faça com excelência o que lhe foi confiado, seja o melhor naquilo que foi colocado nas suas mãos, quer dizer, dê o melhor de você. O melhor. Que é o que nós vemos no Caleb. Ele era uma pessoa que, em termos de integridade, você vê lá, Deus disse, Caleb, o meu servo Caleb tem um outro espírito. O comportamento dele é diferente. Então mostra que ele acreditava no que ele estava lendo, ele acreditava totalmente no mundo espiritual. Então aquilo que a palavra de Deus estava ali orientando, é assim que tem que fazer? É assim que eu vou fazer. O justo trabalha com integridade? Trabalha. O justo fala a verdade? Fala a verdade. O justo se esforça, não faz corpo mole. O justo fica fora de contendas. Tudo isso é porque eu creio na palavra. Não é porque alguém é melhor do que o outro, não, porque ele crê no que ele está lendo, está fazendo por fé. Dê-me a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam.
com suas cidades grandes e fortificadas, mas, vamos juntos, mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Diga, Deus prometeu. Então, Deus prometeu, não vai mudar. Então, se Ele estiver comigo, então o que eu tenho que fazer? Fazer Deus ser comigo. Porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Então, como é que eu vou conquistar agora? E sabe uma coisa que eu aprendi? Deus me deu, mas eu tenho que conquistar. E alguns crentes não entendem isso. O Senhor disse, entreguei Jericó. Ainda foram dias dando voltas e voltas. No último dia, 7 voltas. Então, Deus me deu, mas eu tenho que conquistar, eu tenho que ir lá, eu tenho que subir a montanha. Deus me deu, mas eu tenho que conquistar. Eu vou subir a montanha e Deus vai ser comigo. Você vê que ele entendia que a questão era Deus ser com ele. E para Deus ser com ele, era ele ser inteiramente fiel ao Senhor, como ele vinha sendo. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele, vamos juntos, pois ele foi inteiramente, fala inteiramente, mais uma vez, inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Quiriate-Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. A terra teve descanso da guerra. Está aqui, 45 anos, desde que saiu para enfrentar. Mas chega o dia do descanso. Chega o dia. Ele não desistiu. Foram 45 anos esperando para tomar posse da terra e ele não desistiu. Ele continuou crendo. Ele continuou sendo inteiramente fiel. Algumas pessoas, então, só faz um mês, sabe? Eu passei 45 anos no pecado, fazendo minha vida do jeito que eu queria. Agora não sei, faz um mês, mas não sei. Eu fiz tudo direitinho, sabe? Mas não aconteceu mesmo. Esse homem foi inteiramente fiel por toda a sua vida. E só na caminhada do deserto e depois na terra prometida, 40 anos no deserto com aquele povo murmurador, e ele não se contaminou. Está provado que se uma pessoa não quiser, se ela tomar a decisão, não, eu não vou ser influenciada por esse mundo. Todo mundo vivia reclamando, murmurando por qualquer coisa. Mas ele não foi contaminado, ele não deixou, nem ele nem Josué. Eles permaneceram inteiramente fiéis ao Senhor, enquanto todos os outros estavam lá murmurando, reclamando. 45 anos depois, agora 5 anos dentro da terra, chegou a hora dele, ele vem e diz, eu quero minha terra. Eu vou e eu estou pronto, tenho 85 anos, meu Deus, 85 anos, quem tem 85 anos aqui sabe muito bem o que significa. O que significa isso? A terra que foi prometida a ele era uma região montanhosa, tinha que subir a montanha. Quem é que estava lá? Enaquim, gigantes habitavam lá. Mas ele subiu, ele desapossou aquele lugar, ele expulsou, derrotou Arba, Arba o lugar era Quiriate-Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. O maior de todos os Enaquins estavam na região de Calebe, ou seja, a região era boa demais, mas por outro lado também, era habitada pelo inimigo mais poderoso. O maior dos Enaquins estava lá. E sobrou para ele desapossar e botar para correr. O maior de todos os gigantes. E aí a terra teve paz, ou seja, chegou o tempo dele descansar. Bom, estou na minha terra, conquistei minha vitória, está aqui. Porque chega a hora de você
entrar naquele tempo de paz, em que você se estabeleceu. Não estou dizendo que você não tenha paz, nós vivemos em paz. Eu digo, aquele tempo em que você se estabelece. Tem tempos e tempos. Agora, imagina se Caleb tivesse feito igual aos demais. Vamos voltar para o Egito, vamos parar, vamos desistir. Ele não teria essa história aqui para nós, teria outra história, não essa. Se ele tivesse feito parte do grupo, vamos levantar um líder para nos levar de volta. Ah, não, está demorando demais. Não dá. 45 anos. E estava esse homem aqui, inteiramente fiel, porque a própria palavra diz isso, ó, por isso até hoje Hebron pertence à descendência de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Ele valorizou as coisas espirituais, ele valorizou o relacionamento dele com Deus. Ele valorizou a palavra de Deus, ele ficou com as promessas de Deus, ele esperou por Deus. Você não vê Caleb sendo oscilante. Uma das características do Caleb, que sempre eu gosto de falar e me fascina, é exatamente isso. A capacidade dele de fidelidade, de ser estável. Ele era estável. E eu amo pessoas estáveis. Eu vim de um ambiente de instabilidade e por muito tempo eu tinha muita instabilidade. E essa foi uma decisão tomada. Sabe, que eu queria estabilidade. E eu fui me fortalecendo e eu entendi exatamente como é que a gente adquire estabilidade. Consistência na vida. É quando você leva a sério a sua relação com Deus. E você aprende isso com Caleb. Caleb levou a sério o relacionamento dele com Deus. O que você vê? Um homem estável, consistente, continuista. 45 anos depois estava ele pronto para subir a montanha. E a Bíblia diz que o Senhor o abençoou porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Porque o que ele investiu, no que ele mais investiu, o que ele valorizou, foi a vida dele espiritual. Tanto que ele disse, o Senhor for comigo. Ele já disse isso aqui. O Senhor me manteve vivo, para quê? Para me dar vitória. Você vê que ele fala detalhes. Pois o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Ele me manteve vivo como ele prometeu. E eu estou tão forte como antes. Então ele atribuía tudo a Deus. Deus me manteve vivo. Deus me manteve forte. Deus tem me sustentado. Você vê que é Deus. E se Deus for comigo, está tudo certo. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Então você vê que as pessoas que valorizam, investem, reverenciam a vida com Deus, a paz espiritual, não fazem por fazer. Eu não posso estar aqui por estar. Eu posso vir no altar num dia em que eu estou muito cansada, mas eu vou dar o melhor, acreditando no que eu estou fazendo, que eu vou atingir o propósito. E que propósito é esse? Levar você para mais perto de Deus. Que você conheça mais a Deus, que você reverencie a Deus, que você se aproxime dEle, com o seu coração sincero, com um coração sincero, inteiro, como foi o de Caleb. 45 anos depois, esse homem estava atribuindo tudo a Deus. Eu cheguei até aqui porque Deus me trouxe. Eu estou vivo porque Deus me manteve. Eu tenho 85 anos, estou tão forte como quando eu tinha 40 anos. Eu estou tão forte como quando eu tinha 40 anos.
Você sabe que isso é só por Deus. E ele estava declarando isso e atribuindo a Deus. Então você vê que tudo é Deus. Ele te mantém vivo, ele te mantém saudável, ele te dá energia, tudo é Deus. Eu sou uma pessoa que eu peço isso muito para Deus. Como eu tenho um gasto de energia muito grande, então eu peço muito a Deus. E peço sabedoria para Ele me ajudar a elevar meu nível de energia. Eu peço energia, eu peço sabedoria para elevar. Eu peço a Deus. Porque eu sei que vem de Deus. A sabedoria para tomar as decisões certas, para fazer. Então ele atribuía a Deus. E com isso, ele fazia as escolhas certas, dentro das direções que ele recebia. Estou pronto para subir a montanha e desapossar a árvore de lá. Ele sabia que era Deus, se Deus for comigo. E chegou o momento, teve paz, quer dizer, descansou. Agora está na sua terra, está conquistado, está tudo certo, venceu. Foi até o fim, chegou no porto desejado, chegou no seu destino. Porque ele agiu diferente de todo mundo. Às vezes eu vejo as pessoas falando do resultado da vida delas. Não, Deus não é injusto. Deus não falha. Deus é um Deus justo. Quando a sua vida não estiver caminhando como você acha que deve, vá a Deus. Pergunte a Deus. Fale com Ele. Talvez você até hoje não se entregou inteiramente. Talvez tem tanta coisa aí que está bloqueando. Talvez você passou uma vida inteira fazendo escolhas erradas e agora você quer que Deus, da noite para o dia, mude radicalmente tudo, sem perseverar. Não. Muitas vezes nós somos testados como Caleb foi. Isso mesmo, a confiar em Deus, a depender de Deus, a buscar Deus pelo que Ele é. A chegar num ponto de amar a Deus, independente de qualquer coisa, e se submeter a Ele inteiramente. Investir na sua vida espiritual e parar de dar tanta importância a tantas coisas, porque Deus supre a gente quando Ele é a nossa prioridade. Se você faz de Deus a prioridade da sua vida, é certo que Deus vai suprir você. Quando as mãos de Moisés estavam erguidas, Israel estava vencendo. Quando as mãos de Moisés abaixavam, Israel começava a perder. E assim tem sido a vida de muitos. Enquanto estavam buscando a Deus seriamente, a vida estava andando que é uma beleza. Pararam de buscar, a vida começou a retroceder. Por quê? Porque não entenderam que a questão é espiritual. A Bíblia diz aqui em 2 Pedro 3,18, mas agora cresçam, amadureça espiritualmente na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, honra, majestade e esplendor, tanto agora como para todos sempre. Não é só agora, é para sempre. Eu não busco a Deus hoje, eu tenho que buscar a Deus sempre. Eu tenho que pegar o exemplo de Josué e Caleb, tenho que pegar o exemplo do Caleb, que foi inteiramente fiel ao Senhor, e que nada o fez desanimar. Um homem que se atualizou. Você vê que ele era um homem atualizado, um homem, eu estou bem, estou cheio de vigor, Deus tem me mantido, Deus tem me mantido vivo, Deus me trouxe até aqui, Deus tem mantido a minha energia, o meu vigor, Deus tem me dado a graça, Deus vai ser comigo. Ele entendia o caminho é se relacionar com Deus seriamente. Porque olha lá, os que não se relacionaram, onde é que estão? Nem existem mais. Mas agora cresçam, amadureça espiritualmente, na graça e no conhecimento. 1 Pedro 2, assim ponham de lado todo traço de malícia,
todo engano, hipocrisia, inveja, toda calúnia e discurso de ódio. Como recém-nascidos, vocês devem desejar o leite puro da palavra, para que por isso vocês possam ser nutridos e crescerem em respeito à salvação, seu objetivo final. Qual o nosso objetivo principal? É crescer na salvação. É crescer em Deus. Como é que a gente cresce na salvação? Vivendo de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Não é 2 passos para frente, 10 para trás. Aquela instabilidade, busca Deus hoje, amanhã eu não busco. Hoje eu estou com Deus, depois não estou. Qualquer coisa está me distraindo. Não, eu tenho um desejo de permanecer crescendo em Deus. Esse é o meu foco maior e eu não me distraio disso. 1 Coríntios 2,15. Mas o homem espiritual, o cristão espiritualmente maduro, examina todas as coisas e aplica o que o Espírito Santo revela, mas não é julgado por ninguém. O incrédulo não pode julgar, examinar, entender a natureza espiritual do cristão. Você vai falar sobre coisas espirituais com uma pessoa que não entende, uma pessoa mundana, ela não vai entender nunca. Mas ela não entende das coisas espirituais. Alguns nem acreditam, não acreditam nem no diabo, alguns nem acreditam em Deus. Então, você está falando de coisas que ela não vai entender. Mas o cristão verdadeiro, maduro, ele entende, ele discerne as coisas espirituais. Pois quem conheceu a mente e os propósitos do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, para sermos guiados pelos seus pensamentos e propósitos. Então, a mente de Cristo na nossa vida significa você ser guiado pelos pensamentos de Deus, pensar como Deus e propósitos de Deus. Então, são os pensamentos de Deus e propósitos de Deus. É assim que tem que ser a vida do cristão maduro. Pensamentos e propósitos de Deus. Eu não penso como o mundo, eu penso como Deus. Eu não tenho o propósito do mundo, eu tenho o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Quais os pensamentos de Deus, uai? Estamos lendo tudo aqui. Você lê a palavra de Deus, que nós ainda falamos no domingo, de você ser mais aplicado, porque à medida que você se enche da palavra, a sua vida é fortalecida e abençoada demais. Você cresce nesse conhecimento e nessa verdade. E qual o propósito de Deus maior? Que a nossa vida seja uma vida cuidada, mas aqui na terra, mas acima de tudo, nós estamos trabalhando pelo principal. O principal é a nossa salvação. Então esse é o propósito maior. Se eu viver só para esse mundo, eu vou ter uma vida miserável. Eu tenho que viver para algo maior. Pelos pensamentos, para sermos guiados pelos pensamentos e propósitos de Deus. Colossenses. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos falar sobre isso, não paramos de orar por vocês, pedindo o quê? Especificamente, para que vocês possam ser preenchidos com conhecimento espiritual de sua vontade em toda a sabedoria espiritual, sobre os seus propósitos e na compreensão das coisas espirituais. Não tem nem que explicar isso aqui. Para que andeis de maneira digna ao Senhor, exibindo caráter admirável, uma coragem moral e integridade pessoal, para plenamente agradá-lo em todas as coisas, dando frutos em toda boa obra, com firmeza, crescendo no conhecimento de Deus, com uma fé mais profunda, um discernimento mais claro e um amor fervoroso por seus preceitos.
Oramos para que vocês sejam fortalecidos e revigorados com todo o poder, de acordo com o seu poder glorioso, para alcançar todo tipo de perseverança e paciência com alegria. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito, o resultado da sua presença dentro de nós, é o resultado, vamos juntos, mas o fruto do Espírito. O resultado da presença de Deus, a presença dele dentro de nós, a presença do Espírito Santo. O fruto é o resultado. Você praticar isso aqui é o resultado da presença do Espírito Santo na sua vida. Se você tem um Espírito Santo na sua vida, você vai proceder dessa maneira. Então vamos de novo, mas o fruto do Espírito, o resultado da sua presença dentro de nós é amor, preocupação, altruísta com os outros, alegria, paz e interior. Por quê? Porque você pode estar vivendo uma grande guerra aqui fora, mas você tem paz dentro. Paciência. E ó, o que é paciência? Não a capacidade de esperar, mas como agimos enquanto estamos esperando. Enquanto esperamos. Algumas pessoas, não, é a capacidade de esperar. Não, é a forma que você age enquanto você espera. Porque tem gente que está esperando, mas esperando igual o povo de Israel. Reclamando, murmurando, falando de desistir. Então isso não é esperar. Ele fala que está esperando, não está esperando coisa nenhuma, só reclama. Mas a maneira que você espera, a forma, a boa atitude, você toma decisões e os seus sentimentos acompanham. As pessoas que não entendem isso, elas esperam ter sentimento para apoiá-las. As pessoas que entendem isso, elas tomam as decisões e os sentimentos vão acompanhar. Elas não têm sentimento nenhum apoiando e, de repente, sentimentos vão surgindo para apoiar. E se não surgir também, elas vão seguindo a vida do mesmo jeito. Vamos juntos, benevolência, bondade, fidelidade, gentileza, autocontrole. Contra estas coisas não há lei. Isso aqui é o fruto do Espírito, isso aqui é viver uma vida de verdade em Deus. Aqui em Hebreus, pois todo aquele que vive de leite é espiritualmente inexperiente, não é qualificado na palavra da justiça, já que ele é um bebê espiritual. Mas alimento sólido é para o espiritualmente maduro, cujos sentidos são treinados pela prática para distinguir entre o que é moralmente bom e o que é mau. Por quê? O bebê cristão não sabe discernir nada, e Deus não pode confiar nada. É como eu sempre falo, eu seria uma irresponsável se eu desse alguma coisa de maior responsabilidade para os meus netinhos, eles são bebês. Agora, eu seria uma negligente se eu já não colocasse nas mãos dos meus filhos, que já não são bebês. Porque eles sim precisam assumir cada vez mais responsabilidades e crescer. Mas as crianças, como é que eu dou a chave do meu carro para o João? Eu sempre falo isso. Mas ao contrário, eu posso dar para o Murilo, posso dar para o Fernando, sem nenhum problema. Está tudo certo. Agora o bebê cristão, ele fica lá gemendo que ele quer tantas coisas de Deus, mas ele é um bebê. Ele é bebê. Ele não está crescendo, ele não está evoluindo, porque ele não se importa com isso. Isso não é relevante para ele. A Bíblia está dizendo que nós precisamos crescer de maturidade. Então nós vamos saber distinguir muito bem as coisas. Agora, em 1 Coríntios 9, 25, agora todo atleta que entra em treinamento e compete nos jogos é disciplinado e exerce autocontrole em todas as coisas.
Exerce autocontrole em todas as coisas. Eles fazem isso para ganhar uma coroa que murcha. Mas nós fazemos para receber uma coroa imperecível, que não pode murchar, nem enferrujar, e ninguém vai poder tomar de nós. Então, agora todo atleta que entra, qualquer atleta, um bom atleta, alguém que vai competir e estar numa posição de honra nesse mundo, está aqui, ó, ele entra em treinamento e compete nos jogos, é disciplinado e exerce autocontrole em todas as coisas. Nós temos nos treinado em Deus, exercido disciplina, valorizado as coisas espirituais. Eu penso que hoje você tem que tomar uma decisão na sua vida. Coisas que eu tomei, decisão que eu tomei, aliás, decisões, né, porque a vida é feita de decisões, todos os dias, decisões corretas. Mas essa decisão de me aproximar de Deus, de ser de verdade, de ser uma pessoa só, de não viver com medo do homem ou com medo do diabo, de pagar o preço para estar onde eu devo estar, de não jogar minha vida fora, perdendo tempo, me iludindo, me enganando. Eu não quero isso. O orgulho, Deus vai se opor a mim se eu viver no orgulho, se eu viver uma vida relaxada, uma vida indisciplinada. A hipocrisia vai travar a minha vida. Então, assim, é a minha vida. Imagina, a minha vida. E eu jogando ela fora, sendo hipócrita, sendo duas pessoas, uma para cada situação, vivendo uma vida mais ou menos, podendo dar muito mais de mim, não estou dando, envolvida com coisas irrelevantes, vivendo só para essa vida, para coisas pequenininhas, sendo que o principal deve ser o objetivo principal, final é a minha salvação. Nós precisamos tomar uma decisão aqui hoje, porque nós estamos orando, mas nós precisamos tomar decisões em várias áreas da nossa vida. Se abaixou as mãos, suba, continue. Não desanime, continue lutando por você, pela sua família, por tudo que precisa. Lute de forma espiritual. Luta, aprenda a lutar, seja pelo seu casamento, a sua família, a sua saúde, o seu financeiro. Aprenda a lutar espiritualmente. Guerreia, entra numa guerra espiritual. Não abaixa as mãos, toma a decisão, não vou abaixar. Seja inteiramente fiel ao Senhor. E Deus vai te preservar de todas as maneiras. Não seja influenciado pelo que está ao redor. Cresça espiritualmente. Toma a decisão de não, Senhor, eu quero uma mente renovada. Eu quero um interior verdadeiro. Sabe, eu vivi uma vida inteira de um jeito, eu não quero mais ser assim. Eu quero viver em sinceridade, em temor, em verdade. Eu quero falar a verdade. Eu quero ser de verdade. Chega. Eu quero que o Senhor me ajude, porque eu preciso crer verdadeiramente na palavra, me curvar diante da palavra, obedecer a palavra, viver como um cristão e como um cristão maduro. Entender que o mundo espiritual é real, o mundo espiritual existe. É verdadeiro, o diabo existe, e está aí o mundo espiritual atuando, e eu não posso lutar de forma natural, eu não posso deixar as coisas do jeito que elas estão. Muitas vezes eu estou vendo que está descambando, e eu não estou lutando, eu não estou fazendo nada. O diabo vai usar de distração, vai usar de desânimo, vai usar das mais diversas armas para distrair você. Vai colocar situações no seu caminho
para você se distrair. E ele vai trabalhar para você ser influenciado. Ele vai trabalhar para você acreditar que não é bem assim, mas é assim. A história de Israel está aqui registrada para mostrar significa exatamente a nossa caminhada aqui para o céu. Só que eles buscavam algo material, que era a terra. Nós buscamos a nossa terra, a nossa vida eterna, a nossa cidade celestial. E temos direito aqui a 2 vidas, a abundante e a eterna. E temos que entender definitivamente que os céus, como disse Nabucodonosor, os céus dominam. Nós vamos levar a sério o mundo espiritual, levar a sério o reino de Deus, levar a sério a palavra de Deus. Nós precisamos levar com seriedade o que nós aprendemos. O diabo é mau e ele não está brincando. Entender que nós, como Caleb, se Deus estiver comigo, vai dar tudo certo. Então eu vou dar condições para Deus ser comigo. E antes de mais nada, quando um problema surgir na minha vida, eu não vou correr para ninguém, eu vou correr para Deus. Eu não vou buscar ajuda de homem, vou buscar ajuda de Deus. Naturalmente que Deus usa de pessoas e nós vamos depender de pessoas que Ele vai usar, mas a vitória vem do Senhor. Você tem uma ação, é Deus vai ser comigo lá e vai me abençoar. Tem uma enfermidade, Deus vai usar dessa situação. Ainda que você precise do médico, você precisa mas Ele vai colocar a mão. E se Ele não colocar, eu estou cansada de ver situações que tinham tudo para dar certo e dão errado. Nós precisamos da bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa vida, para nos livrar. Você vê coisas simples que acontecem aí no mundo que viram tragédias. A pessoa foi ali na esquina, viveu uma tragédia. Então é Deus que nos guarda, é Deus que te leva para casa em paz, te traz em paz, te leva para o trabalho, abre portas, levanta pessoas para te favorecer. Queridos, é Deus. Diga, é Deus. Deus. Então nós vamos entender isso. E começar a levar com uma seriedade muito maior o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. Vamos orar. Se você quiser ficar sentado, ou em pé, ou dobrar os joelhos, fique à vontade. Mas ore ao Senhor e peça sobre tudo que você deseja, mas principalmente você tem que dizer: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida espiritual. Senhor, eu não quero mais viver na condição em que eu vinha vivendo espiritualmente. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida espiritual. Senhor, hoje eu vim buscar pela minha vida espiritual. Eu quero uma mudança na minha vida espiritual. Eu não quero ser uma farsa. Eu não quero perder o meu tempo. Eu não quero andar ao redor da mesma montanha. Não, eu não quero. Nadar e morrer na praia. Me enganar. Eu quero que o Senhor me dê visão, discernimento, capacidade para ver, para entender. Senhor, me ajuda. Fala com Deus. Tudo que você sabe, Senhor, eu tenho dificuldade para entender a palavra. Fala com Deus. Senhor, não consigo entender a palavra. Fala com Deus. Senhor, não consigo ver as coisas. Fala com Deus. Senhor, eu tenho dificuldade para orar. Senhor, eu tenho dificuldade para ler a palavra. Fala com Deus. Tudo que você precisa, fala com Deus. Mas eu quero crescer espiritualmente, eu quero amadurecer espiritualmente, eu quero ir para um outro nível espiritualmente. Porque eu entendo que o espiritual é que minha vida depende do espiritual. Se o espiritual vai bem, tudo vai caminhar bem. Eu não quero baixar as mãos. Eu não quero, Senhor. Quando Moisés abaixava as mãos, Israel começava a perder. É por isso que tem muita gente perdendo, ou já perdeu muito na vida, porque abaixou as mãos espiritualmente. Quando Moisés abaixava as mãos, Israel começava a perder. Mas quando Moisés erguia as mãos, Israel voltava a vencer os amalequitas.
levante as suas mãos e decida que você nunca mais vai abaixá-las. Que você, a partir de hoje, vai priorizar a sua vida espiritual, vai crescer espiritualmente, vai valorizar as coisas espirituais, você vai se desdobrar pelas coisas espirituais. Tudo que for espiritual, você vai se desdobrar, você vai valorizar, você vai se entregar de uma maneira ímpar, única. Porque algumas pessoas não têm problema nenhum em mover céu e terra para favorecer a carne, para o lazer, para isso e aquilo. Para isso tem tempo, tem dinheiro, tem energia, tem saúde. Mas para as coisas de Deus não tem tempo, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem energia, não tem nada. E é por isso que tem tanta gente derrotada. Por que que o mundo está derrotado? Porque não busca Deus. Porque tem tanta gente derrotada, porque não busca Deus. Porque tem tanto crente derrotado, porque não está vivendo inteiramente no Senhor. Porque não leva a sério as coisas espirituais. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai passando do teu sangue sobre a igreja. Vai queimando do alto da cabeça, a planta dos pés, todo o nosso povo. Vai falando, Senhor, vai falando. Eu quero repreender essa apatia espiritual. Eu repreendo essa frieza, essa mornidão, essa derrota espiritual. Força demoníaca que tem se levantado para derrotar as pessoas espiritualmente. Essa derrota espiritual que tem pairado sobre muitas pessoas, sobre igrejas, sobre líderes, sobre pessoas, sobre crentes. Eu repreendo essa derrota espiritual. Essa derrota espiritual. Eu repreendo essa força demoníaca que tem derrotado vidas espiritualmente. Essa pessoa não tem força para perdoar, para orar, para estudar, para ouvir a palavra. Ela tem preguiça, ela não tem foco, ela não tem força, ela não valoriza as coisas espirituais, ela não coloca força nas coisas espirituais. Eu repreendo essa cegueira, esse peso, esse domínio maligno, essa força demoníaca. Eu ordeno, saia da vida do nosso povo em nome de Jesus. Toda força maligna que tem enfraquecido vidas, desanimado, distraído, saia em nome de Jesus. Esse espírito do desânimo, esse espírito da fraqueza, esse espírito da distração, da mornidão, do esfriamento, saia em nome de Jesus agora. Essa falta de foco, de concentração, essa frieza que tem tomado conta de vidas, essa angústia, essa tristeza, esse peso, essa pessoa que tem estado tão pesada, oprimida, irada, eu repreendo em nome de Jesus esse ódio, essa ira, esse orgulho, essa falta de sinceridade, essa hipocrisia, saia em nome de Jesus agora. Essa religiosidade, esse emocionalismo, essa falta de verdade, saia da vida dela agora. Senhor, tira as escamas desses olhos, tira o argueiro, tira o agravo, passa colírio nos olhos, troca corações, muda o interior. Senhor, abra a mente do teu povo, coloca, meu Deus, amor pelas coisas espirituais, amor pelas coisas espirituais, paixão pelas coisas do reino, disposição pelas coisas do reino. Senhor, vai passando do teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o nosso povo. Senhor, que o temor do Senhor venha sobre cada um, que essa pessoa tenha o fruto do Espírito, que ela amadureça, que ela busque o alimento sólido, que ela viva nos pensamentos e propósitos do Senhor. Senhor, que cada um cresça e viva de acordo com aquilo que já alcançou, que essa pessoa passe a amar as coisas espirituais, a respeitar as coisas espirituais, meu Deus, a valorizar o reino de Deus, o teu reino, a valorizar as coisas espirituais,
espirituais, porque o que eu mais vejo, meu Pai, é gente que não valoriza as coisas espirituais, gente que não tem tempo para as coisas espirituais, gente que tem tempo para o shopping, tem tempo para diversão, tem tempo para o lazer, tem dinheiro, tem energia, mas não tem tempo para te buscar. Quantas pessoas que estão com a vida espiritual derrotada, que poderiam estar aqui buscando, mas não estão. Quantas pessoas que estão com a vida espiritual fracassada, Senhor, pessoas que já se acostumaram a viver dessa maneira fracassada, morna, pessoas que estão apenas cumprindo com obrigação, cumprindo com protocolo, meu Deus, pessoas que estão totalmente perdidas espiritualmente, não estão mais vivendo para o reino, estão vivendo só para essa vida. Vá alertando, meu Deus, desperta, Senhor, desperta, meu Pai, que a pessoa que tem tempo para dormir, tem tempo para comer, tem tempo para lazer, arruma dinheiro, energia para tudo, mas não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para orar, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para, meu Deus, para nada relacionado à tua obra. A vida está assim, Senhor, não tem tempo para o Senhor, tem tempo para correr atrás de tantas coisas, mas não tem tempo para o Senhor, tem baixado as mãos. Quando Moisés abaixou as mãos, Israel começou a perder. Que essa pessoa acorde, quando o espiritual não vai bem, nada vai caminhar bem. Quando o espiritual vai mal, tudo vai caminhar mal. Que ela acorde, meu Pai, porque tem muita gente que não entendeu, líderes que não entenderam, que para uma igreja crescer, ele precisa ser inteiramente fiel. Obreiros que não entenderam, que para ele ter a recompensa do que ele está fazendo, ele precisa ser inteiramente fiel. Quantos crentes que ainda não entenderam, que precisam ser inteiramente fiéis ao Senhor, amar o Senhor, se relacionar com o Senhor, ter sede, fome. Senhor, cada um de nós precisamos, não é a questão se tenho tempo ou não tenho tempo, para o Senhor não existe isso. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Meu Pai, não tem essa, eu não tenho tempo, isso, aquilo, para o Senhor é prioridade. Nós temos que dar prioridade. Cada pessoa tem que entender que precisa dar prioridade. Deixa o que for necessário, mas jamais deixa o Senhor. Trabalhe menos, ganhe menos dinheiro, mas dê prioridade ao Senhor, porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Muita gente precisa entender, é cuidar da vida espiritual e cuidar da família. E estão deixando as duas coisas mais importantes, estão deixando a relação com o Senhor, o relacionamento com o Senhor, estão deixando a família. E estão correndo atrás de muitas coisas, atrás de entretenimento, atrás de lazer, atrás de dinheiro, atrás das coisas desse mundo, atrás do pecado. Eu oro aqui hoje. Eu quero apresentar essas pessoas que estão aqui, representadas por fotos, pedidos, que o Senhor visite cada uma e restaure a vida espiritual dessas pessoas. Restaura, Senhor, faça o que for necessário. Restaura a vida espiritual dessas pessoas. Vai mudando a vida delas. Cada pessoa que está aqui representada por essas pastas, documentos, pedidos de oração, vai restaurando a vida espiritual dessas pessoas. Fotos. Restaura, salva, tira do pecado, salva os familiares, salva os filhos, salva o marido, salva a esposa, salva os filhos, salva os familiares, salva os funcionários, salva o chefe, salva os vizinhos, salva, Senhor, salva os colegas de trabalho, salva a família dessa pessoa, salva, Senhor, salva, meu Pai, os familiares, traga os familiares, liberta do pecado, liberta do mundo, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Vai mudando, meu Pai. Vai mudando, meu Deus. Vai mudando, Senhor.
vai mudando o quadro espiritual da igreja. O quadro, meu Deus, vai mudando a condição espiritual de cada pessoa, de cada liderança. Quantos que perderam o temor? Tem muita gente que perdeu o temor. Tem gente vivendo sem temor. Eu oro, meu Deus, que o temor do Senhor repouse sobre a igreja. O temor do Senhor repouse sobre o nosso povo. Meu Deus, derrama desse temor sobre o nosso povo. Restaura, meu Pai, o nosso povo. Traga aquele que parou, aquele que desanimou, aquele que deixou, aquele que abandonou. Meu Deus, traga aquele que está cambaleando, fortaleça aquele que não tem valorizado a vida espiritual, as coisas espirituais, que a venda caia e que passe a reverenciar aquilo que deve ser prioridade. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vamos, abra o seu coração e pede para Deus: Senhor, eu quero restauração espiritual. Eu preciso de restauração espiritual, porque eu estou vendo que tudo na minha vida está indo mal, ou muita coisa está indo mal, e eu sei que é por causa da minha vida espiritual derrotada. Mais ou menos, eu quero uma restauração, Senhor. Eu não quero mais viver me enganando. Eu quero parar e pagar o preço que eu tenho que pagar. Eu me curvo diante do Senhor agora. Eu me humilho diante do Senhor. Restaura a minha vida espiritual, para que a minha vida emocional seja restaurada, sentimental, mental, Senhor, familiar, financeira. Quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. A vida do Caleb espiritualmente era uma vida elevada. Todas as áreas da vida dele foram bem sucedidas. Josué foi bem sucedido, Caleb foi bem sucedido, porque valorizavam a vida espiritual, priorizavam a vida espiritual, priorizavam o relacionamento com o Senhor. O Senhor foi, meu Deus, prioridade na vida deles. Eles foram inteiramente fiéis. Eu oro para que o nosso povo seja inteiramente fiel, inteiramente fiel. Um povo que te busca em primeiro lugar, um povo que valoriza o relacionamento com o Senhor. Faz a obra, Senhor. Pede isso para Deus: Senhor, eu quero ser inteiramente fiel. Eu quero te priorizar acima de tudo. Se você ainda não entende, é hora de você dizer: Senhor, eu quero entender das coisas espirituais. Eu quero priorizar as coisas espirituais. Eu quero priorizar o meu relacionamento com o Senhor. Senhor, eu quero ser inteiramente fiel ao Senhor. Eu quero ser inteiramente fiel ao Senhor. Eu quero sair desse trabalho com a minha vida espiritual totalmente restaurada. Eu quero um renovo. Vai renovando o nosso povo, Senhor. Renova a igreja. Renova o nosso povo. Renova líderes, obreiros. Renova os crentes. Renova o nosso povo. Renova a nossa família. Renova espiritualmente. Jesus, eu te peço. Renova todos nós espiritualmente. Oh Deus, peça para Deus te renovar, porque sabe o que eu vejo? Muita gente reclamando de problemas. Tem esse e aquele problema. E sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o nosso problema? É espiritual. O nosso problema é espiritual. Porque quando nós cremos na palavra e nos relacionamos com Deus, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de nos humilhar, nós somos capazes de obedecer, nós somos capazes de fazer o que é preciso. Então nosso problema é espiritual. Se o seu ministério não está indo, é espiritual. Se a sua vida familiar não está indo, é espiritual. Se a sua vida financeira não está indo, é espiritual. Porque quando nós cremos na palavra, reverenciamos a Deus, tememos a Deus, nós dizimamos, nós ofertamos, nós fazemos a obra, nós perdoamos, nós abençoamos, nós nos curvamos, nós fazemos o que é preciso, nós tiramos tempo para Deus.
Nosso problema é espiritual. Então diga: Deus, eu preciso de uma mudança espiritual na minha vida. Então liberta-me de mim. Aleluia. Eu quero ser a sua casa. Aleluia. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Eu abençoo o teu povo, até Senhor. que não haja Eu abençoo mais toda a igreja. Eu abençoo o nosso povo em todo lugar. E que essa palavra tenha entrado. E que decisões radicais estejam sendo tomadas. Que essa pessoa se levante espiritualmente e saia daqui para viver num outro nível, numa outra condição espiritual. Eu agradeço demais e tomo posse de testemunhos de mudanças, porque é certo, quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima de nós. Tanto que a tua palavra diz: se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Agrade o Senhor vai se agradar de você e Ele vai te colocar na terra. Ó Deus, muito obrigada. Continue falando e que saia um povo revestido, um povo diferente. Um povo, meu Deus, que tem sede e fome pela sua presença. Obrigada, eu te agradeço. Amém, amém, amém.